Você conhece o TCE, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e sabe a importância desse órgão para Minas? Nós vamos conversar com Mauri Torres, presidente do TCE. Ele também foi presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi o primeiro a ser reeleito no cargo. Ele é o entrevistado do Política em Foco de hoje. Muito obrigado por nos conceder uma entrevista aqui no Política em Foco, Mauri. Pois é, um prazer estar com você. Para a gente começar, eu gostaria que o senhor comentasse sobre o seu mandato como presidente da Assembleia. O senhor foi o primeiro a ser reeleito, né? De fato, foi um período muito importante para a vida pessoal da gente, para a vida institucional, e um momento que Minas vivia um momento de reformas também, de crescimento, a economia estava caminhando, o Estado estava assim, numa situação difícil como hoje, mas foi um trabalho profícuo, uma relação muito forte com toda a Assembleia, e é um cargo que honra qualquer pessoa, porque a presidência do Parlamento, que é a essência da democracia, isso é muito importante. E nós tivemos uma relação com a oposição muito boa, e onde nós conseguimos votar matérias importantes, como reformas constitucionais, matérias que realmente propiciou o Estado de Minas ter um crescimento muito grande naquela ocasião, e teve a oportunidade de ter a primeira reeleição na história da Assembleia de Minas, quando eu me reelegi presidente da Casa, que fiquei nesse cargo por 4 anos, e tenho certeza que nós deixamos assim um legado importante para o Estado de Minas Gerais. Bom, o senhor já foi presidente da Assembleia, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o atual presidente, o Agostinho Patrus. Pois é, o deputado Agostinho Patrus, eu tive a honra de ser parlamentar com o pai dele, Agostinho Patrus, que foi também presidente da Assembleia Mineira, um grande parlamentar, e tive a oportunidade também de ser parlamentar junto com o deputado Agostinho Patrus Filho, que é hoje o nosso presidente da Assembleia. Tenho certeza que fará um grande mandato à frente da presidência da Assembleia, no momento também como quando eu assumi a presidência, com o Estado em dificuldade, a economia em dificuldade, precisando de muitas reformas e muitos avanços, e tenho certeza que a Assembleia de Minas está em boas mãos. Bom, nós sabemos que os deputados eles têm questionado do governador Romeu Zema a questão da comunicação entre o governo e a Assembleia. Como o senhor pontua isso? Isso é natural, do início de uma legislatura, do início de um governo. Tenho certeza que tanto o governador Romeu Zema, como o deputado Agostinho Patrus e as lideranças da Assembleia, tem muitos deputados de experiência, deputados jovens, que também chegaram agora nessa legislatura, e que essa conexão vai ser importante, e tenho certeza que a convivência vai ser ótima e que nós teremos muitos avanços ainda nessa legislatura e nesse governo em benefício do povo mineiro. Mauri, qual a sua opinião a respeito do déficit previdenciário que Minas vive? O problema do déficit previdenciário não é só em Minas, é no país todo. São discussões que vão ao longo desse debate público e do debate dentro do parlamento. Eu falo, a essência da democracia é o parlamento. Lá que tem os grandes debates. Então eu tenho certeza que nós teremos uma reforma da Previdência condizente com o interesse da sociedade brasileira. A Valéria Nascimento, lá de Ipatinga, enviou uma pergunta para o senhor, a gente vai acompanhar agora. Vamos ver. Pois não. Recentemente foi lançado o portal para ajudar os gestores dos municípios a acompanhar ou administrar as suas contas. Como foi feita essa divulgação e como está sendo utilizado por eles? O que mais essa ferramenta pode auxiliar? É uma preocupação da minha gestão como presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, não só minha, como de todos os servidores, dos demais conselheiros, que é o objetivo de orientar e ser parceiro dos municípios no sentido que possa melhorar a sua arrecadação local. Porque às vezes o município vive muito das transferências federais, das transferências estaduais, e não se preocupa com a arrecadação local, que é muito importante. Então o tribunal, através da equipe técnica do tribunal, nós estamos fazendo treinamentos, dando seminários, no sentido de orientar, principalmente os municípios mais distantes da capital, onde tem mais dificuldade de uma assessoria, de uma
parte técnica mais eficiente, dado a dificuldade que o município tem. Então nós estamos levando esse trabalho no sentido que os municípios possam cuidar da sua arrecadação local, como o ISS, o Imposto Predial, o Imposto Territorial Urbano e uma série de impostos que muitas vezes eles não têm condições de fazer esse lançamento e essa discussão. Então o tribunal vai treinar todos os servidores nessa área para que nós possamos ter sucesso nesse projeto e nessa que é um marco da nossa gestão no Tribunal de Contas. Maurício, você acha que os municípios eles sofrem, talvez por conta da falta dessas assessorias técnicas e tudo mais? Isso, eu posso falar com vocês que 90%, 95% de rejeição de contas de municípios no Tribunal de Contas vem mais de erros formais, de erros por falta realmente de conhecimento e de um pessoal em condições de estar assessorando o prefeito. Porque o prefeito, muitas das vezes, ele é um bom comerciante, um bom proprietário rural, um homem que trabalha para a comunidade, um homem bom, e se elege prefeito em função dessas suas qualidades. Mas, na verdade, da lei de responsabilidade fiscal, da Constituição Estadual, da Constituição Federal, ele não tem esse conhecimento e nem essa obrigação tem. Ele precisa de ter uma assessoria, um secretariado em condição de levar essas informações a ele. Muitas vezes, quando ele tem uma conta rejeitada, ele nem sabe o motivo que ela foi rejeitada. Exatamente por não ter esse conhecimento e nem a obrigação de ter esse conhecimento ele tem. Ele tem realmente de ser um bom gestor, um bom prefeito, mas precisa de estar cercado de uma boa equipe e isso o tribunal tem procurado levar essa orientação a todos os municípios inteiros. Esse portal vai auxiliar as pessoas em diversos assuntos. Em diversos assuntos e hoje, com o avanço da tecnologia, da rede social, da internet, tudo que um assessor de uma prefeitura, por mais longe que ela estiver aqui da capital, ele vai encontrar no portal do tribunal. Quais são as principais dificuldades encontradas para a implementação da lei de responsabilidade fiscal? Inclusive o senhor até comentou agora. O problema da lei de responsabilidade fiscal é exatamente isso. Quer dizer, na verdade, responsabilizar pelos malfeitos ou pelos erros formais de uma administração municipal ou estadual é do governador ou do prefeito. Vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente falou do interior de Minas. Gostaria que o senhor comentasse sobre a crise que essas cidades vêm enfrentando. Se a capital e o estado vêm enfrentando uma crise, o senhor acredita que essas cidades do interior menores, elas enfrentam uma crise maior ainda? Não posso dizer maior, mas na verdade a crise existe. E a cidade do interior, as coisas são também muito mais baratas que no grande centro, na capital. E naturalmente, se o prefeito já tiver uma certa experiência, esse prefeito algumas vezes, ele tem mais facilidade de equilibrar o seu orçamento. Mas não deixa de ter muita dificuldade, pela dificuldade de deslocamento, às vezes tem muita estrada rural, uma área rural muito grande, muitas fazendas, para levar o transporte até lá. O transporte escolar também dificulta para o município pequeno, que tem barro, poeira, essa coisa toda. Mas na verdade nós temos uma crise nacional. Ela atinge a todos os municípios, todos os estados brasileiros. Então esse trabalho que está sendo desenvolvido hoje pelo atual presidente da República, e tenho certeza com o apoio do Congresso Nacional, do Senado da República, eu tenho certeza que com a reforma da Previdência vai aumentar a confiança dos investidores, não só brasileiros como internacionais, e trazer novos recursos, e só tem uma forma de sair da crise, trabalhando, criando investimentos, gerando emprego e realmente trazendo desenvolvimento. Dessa forma nós vamos sair. E a gente sente que a própria população brasileira e todos os envolvidos com a crise, não só a área política como empresarial, estão preocupados com isso e tenho certeza que vão achar um caminho positivo para o nosso país. Como é que o tribunal vem trabalhando para poder auxiliar o governo a restabelecer as contas aqui de Minas Gerais? Nós temos feito um trabalho muito de pedagógico com o tribunal, de orientação, de estarmos participando dessas dificuldades que não só passa o Estado, como passa os municípios, as autarquias do Estado. E essa relação do tribunal com o seu jurisdicionário era assim muito boa, muito tranquila, muito serena. Então, através dos trabalhos, seminários, congressos que o tribunal promove, isso leva muita informação e a todo momento que a gente é procurado pelo gestor, ou por um secretário municipal, ou pelo advogado-geral, tanto do município como do Estado, nós temos tido as portas abertas para que possamos contribuir para que nós possamos, o Estado e Minas Gerais e o país, sair dessas dificuldades econômicas que assolam toda a população. A gente está falando de crise, nada melhor do que saber a opinião das pessoas sobre isso, não é, irmão? Claro. O nosso repórter, João Costa, foi às ruas perguntar às pessoas
se elas acham que Minas Gerais passa por uma crise. Gostaria que você acompanhasse conosco, depois se a gente pudesse comentar sobre isso. Vamos ver. Vitor, nós viemos às ruas para perguntar às pessoas se Minas Gerais está atravessando uma crise econômica. Olha, um pouco, né? Um pouco. Tem áreas que está enfrentando, tem áreas que não. Igual minha área é restaurante. No restaurante não acaba que não enfrenta crise porque todo dia tem gente, né? Mas muitas áreas estão demitindo muitas pessoas. Perdendo muito emprego e gerando desemprego, né? Então, se enfrenta uma crise uma crise econômica, isso, não sei se a palavra é crise, porque eu não consigo identificar a palavra crise exatamente, mas econômica eu sei que tem uma dificuldade muito grande, porque as pessoas estão cada vez com menos dinheiro. E só de olhar aqui na Praça da Estação, o tanto de mendigo que tem, tanta gente sem emprego. Então, é porque a finança não está chegando de uma maneira mais equalitária para as pessoas. Você acha que Minas Gerais está passando por uma crise? Sim, porque esses ônibus também estão muito caros, tem muita coisa que está precisando melhorar, entendeu? Que eles não melhoram. Tem a questão dos hospitais, as UPAs, na época que teve essa epidemia de dengue, tinha muita gente, não contratava médico, entendeu? Aí é por isso que eu acho. Mas a gente vê que as pessoas elas acham e sentem na pele que Minas Gerais está passando por uma crise. Eu acho que ninguém melhor do que o senhor para explicar por que o Estado e o país estão nessa situação. O senhor pode explicar isso para a gente? Olha, gente, sem dúvida nenhuma, tudo que nós ouvimos dos amigos da rua, das preocupações com a economia, essencialmente a geração de emprego. Nós sempre temos dificuldade, um grande número de brasileiros desempregados. Quando falta emprego, a gente costuma dizer que em toda casa, quando falta o pão, todo mundo fala e ninguém tem razão. Então, realmente, o desemprego é o grande problema do Brasil. Então, nós precisamos de recuperar a economia, fazer as reformas necessárias para que o país assuma o crescimento, e o crescimento, os investimentos, é a geração de emprego. Então, isso é o essencial, porque quando falta o trabalho, vai ter dificuldade com a saúde, vai ter dificuldade com o transporte, vai ter dificuldade com a educação, e em todos os segmentos da necessidade do ser humano. Então, o mais importante seria a retomada do crescimento, a geração de emprego, e tenho certeza que todo mundo vai se sentir mais confortável, melhor situação. E tenho certeza que as autoridades constituídas, tanto do Executivo como do Parlamento, estão preocupados com isso e vão ter pensamentos positivos, no sentido que nós possamos realmente sair dessa crise. E a crise existe, todo mundo a conhece, se procurar qualquer cidadão, por mais simples que seja, tem conhecimento da necessidade das reformas, e as reformas acontecendo, a geração de emprego vai crescer, vai haver mais investimentos e nós vamos ter dias melhores. Gradativamente, com as reformas, o país vai voltar a avançar, né? Sem dúvida nenhuma. E nada sai assim com uma vara de condão. Então é gradativo ao crescimento. Mas à medida que se aumenta a geração de emprego, e se a empresa está contratando mais, é porque ela está tendo negócio, ela está investindo. Então nós temos que dizer que a relação empregado e patrão é importante para o crescimento e desenvolvimento. Então, e isso vai ser gradativo, mas você logo vai tomar conhecimento que você sente. Qualquer melhora que você tem ao seu lado, nos mais próximos, você nota que a coisa melhorou, o ambiente melhorou. E só de ter melhora no ambiente, nos acontecimentos, as reformas acontecendo, a autoconfiança, a autoestima, isso vai realmente trazer melhores dias para nós. Eu sempre fui muito otimista e acredito realmente no Brasil, acredito na sociedade, acredito na classe política e sem dúvida nenhuma vai ainda conseguir dar a volta por cima. Mauri, nós sabemos da importância do TCE, mas algumas pessoas não sabem o que o órgão faz, né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre os seus trabalhos lá no órgão e o que é o TCE, para que as pessoas possam desmistificar, talvez, o pensamento sobre isso. Sobre o que o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas de todos os estados brasileiros, e tem estado que tem o Tribunal de Contas do município, como São Paulo e outras cidades tem também, é para fazer o controle externo das contas públicas. Então é onde você fiscaliza a gestão municipal. E para você ter uma ideia, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é o que tem o maior número de jurisdicionário em todo o país. Dado o número de 853 municípios,
853 câmaras municipais, todos os convênios que são assinados entre o Estado e os municípios, entre as autarquias e os municípios. Todas as autarquias de economia mista do Estado são todas fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. Então é um trabalho importante, você fiscaliza a arrecadação dos municípios que o Estado realiza e suas despesas e a sua legislação. Então é impossível não ter esse controle. Então esse controle é feito de uma forma mais pedagógica, no sentido de você levar aos secretários municipais, aos assessores de quem está governando, principalmente no executivo, no legislativo, a importância dessa gestão. E eu falo muito, você tem que fazer um trabalho muito pedagógico e muito presente, que é melhor você evitar o mal do que fiscalizar o mal. Então, à medida que você orienta, que você leva esse conhecimento, que você promove os seminários, os encontros, as palestras, você está levando conhecimento para que evite que a falta do conhecimento leva a uma malversação do dinheiro público. E depois que aquilo aconteceu, você retomar aquilo, investigar aquilo, punir as pessoas, não é o mais importante. O mais importante é que você tenha a condição de mostrar ao gestor público estadual e municipal a importância da boa aplicação dos recursos, que isso vai gerar benefício ao povo mineiro. Falando em boa aplicação dos recursos, como é que está sendo a comunicação com o governo de Minas, que inclusive quer fazer algumas alterações aqui em Minas, quer aderir ao programa de recuperação fiscal, que inclusive prevê a privatização dos estatais, né? Isso. Como é que tem sido essa comunicação com o governo do Estado? Bom, essa comunicação, ela tem que acontecer necessariamente entre o Executivo e o Parlamento, né? Essas reformas, essa adesão ao plano de recuperação fiscal do governo federal, o governador tem que mandar para a Assembleia, tem que ter uma ampla discussão, não só com os parlamentares, mas com a sociedade, para que isso possa ser aprovado. Porque a essência da democracia, se você, por exemplo, fizer uma pesquisa nos países do primeiro mundo, onde funciona o parlamentarismo, quando o primeiro-ministro ou o presidente perde a maioria no parlamento, ele cai. É muito difícil, é impossível praticamente você governar sem a maioria no parlamento. Porque todas as reformas, igual o presidente Bolsonaro, ele mandou reforma da presidência para o Congresso Nacional. O Congresso tem que aprovar, não passa. Então tem que ter essa relação. Então quando se fala de reforma constitucional, quando se fala de plano de recuperação fiscal, esse debate é feito do Executivo com o Legislativo e com a participação da sociedade. Aí o tribunal não tem tanta interferência, esse chamado para explicar ou para orientar alguma coisa, tudo bem. Mas esse é um embate mais acontece, evidentemente, dentro do parlamento. Quais são os projetos que o TCE tem para o ano de 2019 ainda? A gente já está caminhando para o final do ano, né? Mas quais são os projetos? É o projeto da Receita, orientar a boa arrecadação e de controle interno. O controle interno é o controlador interno de cada município, como o Estado tem o seu controlador interno. Então esse controlador, bem orientado, ele vai facilitar a vida do prefeito, do governador, orientar na aplicação dos recursos, do cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, que você me perguntou sobre ela há pouco tempo. Então esse controlador interno, ele é muito importante para a boa aplicação dos recursos e não deixar que um gestor municipal, seja secretário, um prefeito, faça uma coisa que contraria a lei de responsabilidade fiscal, que venha trazer transtorno após a sua gestão. Ori, a gente já está chegando ao fim, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do trabalho dos deputados em si, da Assembleia Legislativa em si, já que o senhor foi presidente daquela casa, né? A gente falou sobre isso no início da entrevista. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do trabalho dos deputados, que eles têm lutado agora. Inclusive tivemos um rompimento da barragem em Brumadinho, né, no início do ano, em 25 de janeiro. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o trabalho deles. Eles têm lutado para mais fiscalização nas barragens, inclusive. Olha, eu como sou muito democrata, eu sou muito a favor do parlamento. Eu acho que o parlamento é a essência de tudo. Lá tem o contraditório, tem representação de toda a sociedade. Lá você tem deputados com todo tipo de representação, de preocupações. Então lá é a essência da democracia. E nós temos a felicidade de termos um parlamento muito bom em Minas Gerais. Acredito em todo o parlamento, inclusive no Congresso Nacional, no Senado da República. E nós temos que ter uma relação, uma comunicação com a sociedade
a sociedade passa também a abraçar o seu parlamento. Fala que a Assembleia é a casa do povo. Exatamente, não é mesmo. Você vê, por exemplo, se alguém ficou insatisfeito com uma decisão de um governador, ou do presidente, ou de alguém, aonde que vai? Vai bater no parlamento. E lá vai estar aberto. Daí vai ser recebido, ele vai levar a sua demanda, a sua reclamação. Se nós temos problema de Brumadinho, por exemplo, já tem uma CPI funcionando, os debates são permanentes no Parlamento Mineiro, há uma preocupação de todos os parlamentares, da mesa diretora, do presidente da casa, das lideranças dos blocos partidários. Então isso é fundamental. Então o que nós precisamos de entender, e a sociedade brasileira tem que entender, que não existe democracia sem parlamento. Então nós precisamos de fortalecer o parlamento, é o poder mais importante da democracia. Então nós temos uma felicidade de ter uma casa bem montada, uma estrutura muito boa. Eu fui deputado por 6 mandatos, fui presidente da Casa duas vezes, fui líder de governo, fui líder de bloco, fui presidente de comissão, passei por todos os trâmites da casa e conheço muito bem a Assembleia e sou um admirador da Assembleia Mineira e de todo o Parlamento brasileiro. Então nós precisamos de ter a paciência de entender que lá as coisas demoram um pouco, porque tem muita discussão. Todo mundo tem voz, todo mundo tem direito. Já no Executivo, o presidente está lá, é decisão deles, o governador está dizendo dele, o prefeito está lá, é dele. Quando você vai ao município, por exemplo, quando você reivindicar, você vai à Câmara Municipal dos Vereadores. Lá tem 9, tem 15, tem 19, tem 17, tem 13 vereadores, de acordo com a população do município, mas é lá que você faz a discussão. Quando você quer mudar um plano diretor do município, é lá na Câmara que você vai discutir, que vai ser votado. Então todo mundo tem voz, tem vez e tem um contraditório. Pluralidade, né? A pluralidade e o contraditório. Isso é importante na democracia. Mesmo que você vai perder uma votação, você expôs o seu pensamento, que você defende, a sua ideia. Você tem direita, tem de esquerda, tem de centro, tem pecuarista, tem empresário. Então, essa é a essência. Então nós temos que trabalhar, todos nós, para fortalecermos cada vez mais o parlamento no Brasil. Olha, para a gente chegar ao fim, eu gostaria que o senhor falasse sobre os trabalhos para o próximo ano lá no TCE e a gente finaliza a política. O trabalho do TCE é praticamente uma rotina de investigação, de fiscalização, de orientação dos jurisdicionados. Temos esse foco agora no controle interno da Receita, para melhorar a arrecadação dos municípios, e o tribunal procura realmente estar muito transparente, tudo que é feito lá, a gente tem a maior tranquilidade que é feito dentro da lei de responsabilidade, cumprir totalmente a Constituição do Estado de Minas Gerais, e esse é o objetivo de estar prestando um bom serviço a todos os jurisdicionados, consequentemente um grande serviço à sociedade mineira. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e feliz de poder estar aqui conversando com vocês. Obrigado. Parabéns. O Política em Foco de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.